Boa noite, igreja. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia estejam presentes nas nossas vidas e nos nossos corações esta noite. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 2. Queridos, abramos nossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 2, nos versículos 23 a 28. Louvado seja o Senhor. Palavra do Senhor que diz: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi? Quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante de Tua palavra. Nós que somos frágeis, pecadores, nós que precisamos da Tua bênção a nos direcionar, da Tua presença santa, à mercê de Tua palavra, a nos conduzir neste mundo, Senhor. Pai, eu te peço, fala ao nosso coração. Dá-nos a graça de ouvir a Tua voz mais uma vez. Usa, Senhor amado, esse púlpito como tem feito tantas vezes para falar ao coração de cada um de nós. E obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado pela revelação da Tua santa palavra. Muito obrigado. Que o Senhor tenha plena liberdade para falar-nos não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que é necessário que ouçamos. Faze, portanto, assim, Senhor, para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. O título do nosso sermão: Jesus, o legislador eterno. Jesus, o legislador eterno. Eu gostaria por um momento que você imaginasse um mundo ideal. Um mundo ideal onde houvesse apenas um único legislador, sincero, honesto e bem-intencionado. E quando os tribunais desse mundo ideal tivesse alguma dúvida de interpretação da lei, então esse legislador estaria plenamente disponível para dizer de forma isenta, honesta e sincera qual o espírito da lei que ele mesmo criou. Eu sei que para nós é um pouco difícil de imaginar, para nós, onde em nosso país há tão pouca segurança jurídica, não é verdade? Mas o passo das Escrituras de hoje apresenta um sério problema de hermenêutica. O problema era que grupos religiosos estavam ardilosamente interpretando a lei de Moisés numa interpretação completamente diferente da intenção original do legislador. A interpretação tangia sobre a guarda do sábado, o Shabá judaico. A guarda do Shabá não era algo simples de ser compreendida, porque envolvia uma complexa e intricada interpretação rabínica da lei de Moisés. Os fariseus queriam forçar Jesus a caminhar em terreno vulnerável sobre a areia movediça que eles mesmos criaram, se afundavam e forçavam também o povo a se afundar nessa areia. A questão que estava sobre a mesa era: se Deus proibiu o trabalho no dia de sábado, de que forma saberiam o que poderia ser entendido como trabalho? Essa era a questão. Então os rabinos, mestres em Israel, haviam estabelecido uma lista de 39 categorias de trabalhos cuja prática era proibida no dia de sábado. Essas proibições eram expressas em verbos, como, por exemplo, arar, semear, colher, agrupar, debulhar, selecionar, moer, peneirar, assar, cozinhar, fritar, tosquiar, lavar, caçar, abater, cortar, construir e muitos outros verbos. Mas cada um desses verbos trazia um enorme desdobramento de
complexidades que no decurso do nosso sermão nós queremos apresentar com um pouco mais de detalhes. O fato é que queriam acusar Jesus de heresia, fosse por prática de ilícitos religiosos, fosse por omissão de deveres religiosos. E aqui, neste passo das Escrituras, os fariseus buscavam encontrar tal ocasião para acusar Jesus pelo fato de os discípulos estarem colhendo espigas num dia de sábado. Compreenda a questão. A acusação de não guardar o sábado era algo muito perigoso, porque significava a quebra do quarto mandamento, delito para o qual estava reservada a pena capital. Êxodo, no capítulo 31, versículo 14, vai dizer: portanto, guardareis o sábado, era a ordem de Yahvé, porque é santo para vós outros, aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado no meio do seu povo. A acusação, queridos irmãos, que os fariseus faziam contra os discípulos, de acordo com Marcos, ocorria com base em dois argumentos acusatórios. O primeiro argumento, os discípulos estariam praticando uma ilicitude, colhendo espigas de forma fraudulenta. E o segundo argumento era o ato praticado estava sendo realizado num dia de sábado. O que vai acontecer? Veremos hoje as duas formas como Jesus lidou com a questão para defender os discípulos e quais as aplicações que esse estudo trará para as nossas vidas para o dia de hoje. Em primeiro lugar, Jesus saiu em defesa dos discípulos apresentando a verdade. Eu quero mais uma vez chamar sua atenção para o texto bíblico de Marcos, dos versículos 23 a 26. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Mateus acrescenta que eles tinham fome. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi? Como se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e também deu aos seus discípulos, aos que estavam com ele, aos seus companheiros, melhor. Note que, se olharmos para o relato de Marcos, nós vamos encontrar duas palavras-chave: necessidade e fome. Os discípulos estavam em necessidade e estavam com fome. Não se tratava da farra de meter a mão no que é dos outros por pura maldade ou sem necessidade, não, mas de uma circunstância de urgência, a necessidade de saciar a fome. Era isso que acontecia. Então, em sua inteligência, Jesus usou a verdade como argumento contra a acusação dos fariseus. Ele perguntou aos fariseus o que o próprio Davi fez quando se viu em necessidade. O que o próprio Davi fez quando teve fome com seus companheiros. Davi e seus homens lançaram mão e comeram dos pães da proposição, que a priori estavam à disposição para o consumo apenas dos sacerdotes. Isso está registrado em 1 Samuel, no capítulo de número 21. Jesus está trazendo a verdade de algo que já havia acontecido, de alguém que naquela circunstância não fazia por uma intenção maldosa, mas por necessidade, lançou mão naquilo que não era lícito fazer e comeu daquilo que não era lícito comer. Compreende o que está acontecendo? Mas, queridos, para entendermos melhor o argumento de Jesus, precisamos entender o que eram os chamados pães da proposição. Ouça. Quando o Senhor determinou a Moisés que erigisse o tabernáculo, também determinou que fosse manufaturado todo o mobiliário. Está em Êxodo, no capítulo 25. Na verdade, aquelas peças do mobiliário se tratava de peças culticas e também representativas, como, por exemplo, a Arca da Aliança, o propiciatório com seus 2 querubins, com as asas estendidas por cima, o candelabro com suas 7 hastes e a mesa da proposição, feita de madeira de acácia e coberta de ouro. Sobre aquela mesa deveriam ser colocados utensílios de ouro, pratos, recipientes para incenso e taças. Nos dias de sábado, 12 pães grandes e ainda quentes deveriam ser colocados sobre a mesa
e esses eram os tais pães da proposição. Os pães representavam as 12 tribos de Israel e permaneciam sobre a mesa da proposição por 7 dias, até o próximo sábado, quando então eram trocados. E eles ficavam sobre a mesa de frente para o candelabro. O candelabro que representava o poder vivificador de Yahvé. Por isso nós entendemos aí a expressão pães da proposição, ou seja, pães da presença. E assim como os pães eram colocados na mesa, na presença de Yahvé, de frente para o candelabro, assim também o povo de Israel deveria permanecer na presença do Senhor, que então vivificaria o seu povo. Os pães, queridos irmãos, ora substituídos, eram consumidos ali mesmo, no santo lugar, pelos sacerdotes apenas. O fato para o qual o Senhor Jesus estava chamando a atenção era que Davi e seus homens comeram daqueles pães, porque se achavam em necessidade e tinham fome. Compreendem? Deixe-me contar uma história. Eu me recordo de um casal que pastoreamos há uns 25 anos atrás. Esse casal veio do interior do Piauí para Brasília. Quando se casaram, eram de uma condição muito humilde, não tendo lugar para morar, procuraram encontrar uma casa de pau a pique numa roça que, em princípio, parecia abandonada. Ali entraram e ali habitaram. Passado algum tempo, o proprietário do terreno apareceu e, demonstrando indignação, perguntou: com ordem de quem vocês estão morando nesta casa? Não tinham mais nada para dizer além da verdade, então disseram: foi com ordem da precisão. E é exatamente isso que está acontecendo no texto bíblico. Tanto Davi comendo dos pães da proposição, quanto os discípulos colhendo espigas, e ambas as situações no dia de sábado reportavam uma ordem da precisão. Você não acha? Ou seria por orgulho ou exibicionismo, alguma coisa assim? Claro que não. É exatamente isso, irmãos. Deus se preocupa com a nossa precisão, com a nossa necessidade. Por isso demonstrou na própria lei de Moisés seu cuidado com os necessitados e aflitos. Fosse deixando um escape através de espigas, cereais, frutas caídas no chão para o rebuscar dos pobres, fosse permitindo colheita com as mãos pelos viajantes famintos, ou ainda fosse reservando cidades de refúgio para os perseguidos por crime de sangue. Compreende? O fato que aqui é importante e também é destacado pelo Senhor Jesus é somente podemos nos livrar por meio da verdade. O argumento de defesa de Jesus era exatamente a verdade. É claro que você já ouviu dizer que contra a verdade não há argumentos. Louvado seja o Senhor. Mas agora? Será que ali, naquele momento, no diálogo de Jesus com os fariseus, será que os fariseus teriam a ousadia de condenar o rei ungido por Deus, Davi, por lançar a mão e comer do pão sagrado no dia de sábado? Ou será ainda que os fariseus poderiam condenar os próprios sacerdotes que sábado após sábado lançavam mão no pão sagrado e comiam no santo lugar? É claro que não. E nenhum de nós condenaria Davi ou os sacerdotes. Mas perceba que a acusação não era meramente contra os discípulos, mas era contra Jesus. A acusação do aviltamento do dia de sábado representava a quebra da lei moral de Deus, a quebra do 4º mandamento. Se tal acusação já era terrível para um judeu comum, era muito pior para um rabi. E Jesus, então, usou a verdade como defesa. Fale a verdade, irmão. O Senhor Jesus nos diz que a verdade vos libertará. Fale sempre a verdade. Essa lição aprendemos para nossas vidas. A verdade deve ser sempre ser o nosso argumento contra os levantes que sofremos nesta vida. Sempre. Muitas vezes, como somos acossados pelo medo de falar a verdade e somos assediados pela possibilidade de um suposto livramento por meio de mentiras. Isso é um péssimo mecanismo. Um mecanismo estabelecido pelo pai da mentira, e nós temos outro pai, o Deus da verdade. Então fale sempre a verdade. Em segundo lugar, Jesus
defendeu seus discípulos apresentando a correta interpretação da lei. Vejamos o versículo 27 e o versículo 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é também Senhor do sábado. O que Jesus está dizendo? Que os fariseus não tinham a capacidade e nem a legitimidade para a interpretação da lei. Você se recorda que no princípio eu falei daquele legislador justo, honesto, que pudesse estar disponível no mundo ideal? Pois é. Diante dos fariseus estava o legislador eterno, disponível para ensinar a correta interpretação da lei de Moisés. Mas, será que os fariseus o aceitariam? Mas antes de falarmos da interpretação de Jesus, tratemos da interpretação judaica da época de Jesus. Ocorre que os judeus eram péssimos intérpretes da lei. E o legalismo, especialmente o farisaico, era doentio. Os rabinos haviam estabelecido e desenvolvido um inescrupuloso imbróglio como forma de interpretação da lei de Moisés. Era terrível. Compreenda. Desde o regresso do cativeiro da Babilônia, os judeus haviam se afastado de toda a idolatria dos deuses pagãos e deram início, então, à chamada religião judaica. Havendo, ao longo do tempo, ocorrido o surgimento de diversos grupos religiosos, principalmente os fariseus, os saduceus e, mais tarde, os herodianos, os zelotes e os essênios. Os fariseus, em seu turno, se tornaram um grupo que demonstrava maior apego à lei de Moisés. Os judeus, queridos irmãos, acreditavam que a Torá, o livro sagrado, era composto de duas partes, uma parte escrita e uma parte oral. Ambas as partes haviam sido entregues por Yahvé a Moisés no Monte Sinai. A Torá escrita era composta pelos 5 livros escritos por Moisés. Já a Torá oral seria um conjunto de preceitos regulamentares e de explicações aplicadas à Torá escrita, de forma que a Torá escrita pudesse então ser cumprida. Vejamos um exemplo. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 a 8. É a continuação do Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor chamando o seu povo: ouça Israel, eu sou o único Deus, eu sou o único Senhor. E na sequência ele vai dizer, versículos 6 a 8 do capítulo 6 de Deuteronômio: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Mas aí surge uma dúvida. O Senhor está falando de um sinal que deveria ser colocado entre os olhos, ou seja, na testa, e outro sinal no braço. Como seria esse sinal? Então os rabinos apresentavam a Torá oral para responder a questões como esta. E assim eles respondiam: tal sinal deveria ser composto de 2 pequenas caixas em couro preto, com tiras também em couro preto, e essas caixas eram atadas na testa e no braço. E dentro dessas minúsculas caixas em couro preto eram colocados 4 pequenos pergaminhos com a Torá escrita, naquela porção da Torá escrita onde havia a determinação de Yahvé de estabelecer esse sinal e do uso do sinal pelo povo. Então eles lançam mão daquilo que eles entendem como a Torá oral. Pois é, a Torá era composta de 603 explicações sobre a Torá escrita. Mas não para por aí. Entenda, Yahvé teria entregado a Torá oral a Moisés. Moisés havia repassado, além da Torá escrita, também a Torá oral para Josué. E Josué repassa a Torá oral para os anciãos de Israel. E então, assim, todo o conhecimento e todo o ensinamento de Yahvé estaria preservado na Torá oral. Não somos nós que dizemos isso, queridos, são os judeus. Mas acontece que o tempo passa.
E com o passar do tempo e das gerações, muitas explicações orais da Torá oral estavam sendo perdidas. Então, os anciãos, os rabinos, criam a Mishnah. E o que era a Mishnah? A Mishnah era uma explicação com 613 argumentos que explicava a Torá oral. Aquilo que a Torá oral falava sobre a Torá escrita agora era explicado pela Mishnah, com 603 explicações. Mas não para por aí. Com o passar do tempo, a Mishnah não respondia a todas as questões. Então os rabinos criaram o chamado Talmud de Jerusalém, que era a explicação da Mishnah. Deixa eu reprisar a sequência. Torá escrita, Torá oral, Mishnah, Talmud de Jerusalém. E até aí nós estamos falando da interpretação desse imbróglio hermenêutico presente nos dias de Jesus. Vocês estão percebendo a dificuldade? Vocês estão percebendo a areia movediça sob os pés do mestre? Compreendem isto? Os fariseus estavam trabalhando com a explicação da explicação da explicação da lei de Moisés. Imagine o peso que isso gerava sobre o povo. Mas não parou por aí. Depois de Cristo, no final do século IV, os rabinos então criam o Talmud babilônico, que era a explicação do Talmud de Jerusalém, com nada mais do que 6.200 páginas. Vocês percebem, queridos? Quantas pessoas estavam a apresentar aquilo que entendiam como uma correta interpretação da lei de Moisés? Percebe a dificuldade? Não só das pessoas, mas daquele momento em particular do Senhor Jesus e de seus discípulos. Por que eu estou falando sobre essas coisas? Eu falo sobre essas coisas para você entender a complexidade do pensamento judaico, para você entender onde e com quem Jesus estava lidando. Era exatamente assim que aqueles religiosos pensavam. Era exatamente essa interpretação sobre questões da lei que eles traziam com todas as complexidades possíveis. Imaginem o peso, o fardo sobre o povo de Deus. É por isso que Jesus é tão duro com os fariseus, com os escribas, com os doutores da lei, com os saduceus. Mas não para por aí. Para completar, ainda havia nos dias de Jesus 2 escolas rabínicas de interpretação da lei de Moisés. A casa de Hillel e a casa de Shammai. Casas que constantemente estavam em oposição. As perguntas dirigidas a Jesus por fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei, ocorriam na tentativa de enquadrar o Senhor em uma das duas casas. Para quê? Para que essa casa na qual Jesus fosse enquadrado prevalecesse? Não. É para que ela ficasse como, entre aspas, aqueles que eles entendiam como herege. Havia muita disputa entre os diversos grupos religiosos. Você consegue imaginar? Difícil, não? A casa de Hillel era flexível demais a interpretação, enquanto a casa de Shammai era rígida demais. Um exemplo. Em relação ao divórcio, Hillel dizia que era lícito ao homem conceder carta de divórcio à sua esposa por qualquer motivo. Então, se uma esposa fosse uma má cozinheira, o marido poderia dar a carta de divórcio. Era isso que Hillel ensinava. Shammai, no entanto, ele dizia que carta de divórcio só era lícita a ser concedida em caso de adultério. E Jesus estava transitando nesse terreno. Conseguem compreender, conseguem ver quão difíceis e incertos eram aqueles dias. Deixa eu te dar outro exemplo. Algumas proibições que os rabinos impunham sobre o povo em relação a trabalho no dia de sábado. Arrastar um banco pesado, não podia. Brincar com bola sobre o solo, não podia. Dispor flores num vaso com água, também não. Colocar adubo numa planta, subir em árvores ou embalar-se numa balança pendurada num galho, também não, era trabalho, não podia. Agrupar laranjas que caíram da árvore, fazer um buquê de flores,
cuspir em direção ao vento, assoprarem amendoins para que as cascas voem e se separem do amendoim. Separar uma fruta estragada das demais. Descascar frutas ou legumes com antecedência. Só pode descascar na hora que vai comer. Selecionar alimento sólido numa sopa. Não pode. Cortar ou roer unhas. Tampar uma garrafa onde um mosquito entrou. Medir ou pesar algo. Dar um presente. Não podia. Fazer contas de matemática. Arrancar prego da parede. Desfazer tranças do cabelo. Acrescentar azeite numa lamparina ou regular o pavio de uma lamparina para iluminar melhor. Não podia, era trabalho. Colocar tiras num calçado novo. Retirar fios deixados por costura. Cortar uma lasca de madeira para utilizar como palito de dentes. Encaixar o pé que se soltou de uma cadeira. Jogar um objeto pela janela ou pela porta para que outra pessoa o pegue. Colocar um osso fraturado no lugar. Enfaixar uma lesão. E por último, desse rol que eu fiz, caminhar mais que 2.000 côvados, o correspondente a 888 metros. Aí, Shammai rigoroso ia dizer o seguinte: olha, você vai ter que contar os seus passos desde o momento que você acorda até o momento desde o momento do pôr do sol do dia anterior, que assim começa o sábado, da sexta-feira, até o pôr do sol do sábado. Então você tem que contar todos os seus passos de forma que você não ultrapasse o limite, porque se você ultrapassar, é trabalho e você está infringindo a lei de Moisés e você será sujeito à morte. Compreendem? Deixe-me contar outra história. No começo do ano eu estava hospedado no 17º andar do Hotel Ramada, em Jerusalém. E eu estava no térreo e, despercebido, entrei no elevador programado para parar em todos os andares, porque era sábado e o ato de apertar o botão do elevador é considerado trabalho. Então eu precisei parar nos 17 andares. Compreende? Percebem a dificuldade para o povo? Percebem a dificuldade para Jesus e para os discípulos? Percebem? Uma pessoa nascendo nesse sistema e sendo ensinada dia após dia nesse sistema. Você consegue entender isso? Mas não para por aí. O Talmud contém, além de tudo isso, a interpretação para responder coisas inusitadas. Perguntas como, por exemplo, Adão possuía umbigo, já que não teve pais? Ou, os peixes escaparam do dilúvio ou morreram todos? Escaparam foi poucos pares? Como foi? Ou ainda, se Deus pôde criar o mundo em 6 dias, então por que não pôde criá-lo em um dia só, ou em 1 hora, ou em um instante? Compreende isso? Os fariseus, queridos irmãos, não conseguiam entender que estavam diante do legislador eterno. Daquele que podia trazer a correta explicação para o trabalho no Shabá e muito mais que isso, para toda a lei de Moisés. Era Jesus. A interpretação rabínica do Shabá, em vez de ser um elemento terapêutico estabelecido pelo Senhor, estava a impor um fardo insustentável, insuportável pelas pessoas. O sábado havia se tornado num fim em si mesmo, no lugar de ser um instrumento de bênção na vida do povo de Deus, tornou-se num mal terrível. E é com essas pessoas que Jesus está lidando. Então Jesus interpreta a lei. E ele usa 2 argumentos contra a interpretação dos rabinos. O primeiro é o argumento teleológico. Telos significa finalidade. Jesus estava dizendo qual é a finalidade da guarda do Sabá. Qual? O sábado, disse Jesus, foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Essa era a correta interpretação. Jesus estava ensinando que Deus estabeleceu o sábado para servir ao bem físico, mental e espiritual do homem, fazendo-se voltar-se para Deus. E não outra coisa. Jamais os judeus deveriam ter transformado o sábado numa prisão, num tormento. Jamais.
nem tornado o homem uma vítima desse terrível sistema opressor. Era isso. O sábado servia para que o povo se lembrasse do seu Criador, que de forma incansável, porque é Deus, mesmo assim descansou para a didática nossa, para nos ensinar que nós também precisamos descansar, para nos ensinar que também precisamos parar. Quantas vezes adoecemos porque não sabemos quando parar? No trabalho, nos estudos, aí vem a estafa, o estresse, o cansaço, muitas vezes até a internação. O Senhor está dizendo para mim e para você, é necessário parar. É necessário descansar. E quando você fizer isso, lembra-te do teu Criador. Louvado seja o Senhor. Jesus estava dizendo que os filhos de Deus têm muito maior importância do que qualquer sistema religioso. Se um sistema religioso te coloca numa prisão, há algo errado. Se você se sente preso em estar aqui, tem algo errado no seu coração. Porque se nós estamos aqui, é justamente porque somos livres. Louvado seja o Senhor. O segundo argumento de Jesus é o argumento autoral. Para Jesus, aquele que é o autor da lei é também o Senhor do sábado. É como se ele estivesse se perguntando, quem criou essa lei? Pois é, então pergunte para essa pessoa que criou essa lei o que significa essa lei. E ele vai dizer, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Louvado seja o seu nome. Jesus estava dizendo que o autor, por autoria, tem o direito sobre toda a sua criação e sobre toda a legislação que ele mesmo promulgou. Por isso, Jesus se apresenta como Filho do Homem, e quando ele usa esse termo, os fariseus sabiam o que Jesus estava falando. É um termo messiânico. E Jesus se valia de usar aquele termo. Jesus então demonstrava as suas duas naturezas, a divina, sempre a divina em primeiro lugar, e depois a humana. Jesus se identifica como o servo sofredor de Yahvé, que assumiu a missão de sofrer em sua humanidade pelos eleitos do Pai. Jesus, como Filho do Homem, é o Senhor de toda a lei, ele é o Senhor do sábado. E quem eram os fariseus para criticar o Senhor? Quem somos nós? Nós que muitas vezes batemos o peito e dizemos, não, isso aí eu não aceito. Eu aceito tudo, eu vou até aqui, mas daqui em diante, não é comigo. Por acaso você é o legislador eterno? Por acaso sou eu? Claro que não. Jesus é o legislador eterno, ele é o Senhor. Glórias ao seu nome. Aleluia. Eu quero concluir este sermão apresentando brevemente duas doutrinas reformadas. A primeira é sobre a interpretação das Escrituras. A Confissão de Fé de Westminster vai ensinar que a regra infalível, e eu repito, a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Quando houver, então, questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Teologicamente, nós chamamos de analogia fidei. O que é analogia fidei? É quando um texto é complexo e o estudioso da palavra procura textos simples para explicar o texto complexo. É quando um texto é difícil, então o estudioso das Escrituras procura textos fáceis que expliquem o texto difícil. É assim. Mas diz ainda mais a Confissão de Fé de Westminster. O Supremo Juiz, pelo qual todas as controvérsias, não uma, nem duas, nem três, todas as controvérsias têm de ser determinadas e por quem serão examinadas todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, ou seja, a minha e a sua, o juiz supremo, em cuja sentença não é opinião. O juiz supremo sempre será o Espírito Santo. E nessa sentença nos devemos firmar e não pode haver outra sentença. Está entendendo, querido?
Então, nós não podemos incorrer no mesmo risco e no mesmo erro dos rabinos judeus. Então, querido irmão, duvide sempre que alguém trouxer uma nova interpretação para os textos bíblicos. Duvide disso. Eu achei aqui uma coisa que ninguém nunca viu. Complicado isso, hein? Complicado demais. Os grandes gigantes da teologia já não estão conosco. Nós somos como anões. Mas então podemos estar sobre os ombros desses gigantes e vamos ver adiante. O juiz supremo sempre será o Espírito Santo. Segunda doutrina é sobre a guarda do sábado. E aí vem uma questão. O cristão deve ou não deve guardar o sábado? Vejamos mais uma vez a Confissão de Fé de Westminster. Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, santificado por Ele desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi o último dia da semana. Então, até a ressurreição, qual era o dia separado? Sábado. Desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado de domingo ou dia do Senhor. E que há de continuar até o fim do mundo como sendo o sábado cristão. Muitos não conhecem essa doutrina. Para nós, o domingo é o sábado cristão, e eu vou te explicar, preste atenção. Como reformados, nós não guardamos dias santos. Concordam comigo? Não guardamos dia santo. Não há um dia que seja mais santo do que o outro, não é isso. Entendemos que a vida do cristão é o culto, onde devemos testemunhar de Cristo. A igreja e cada membro de seu corpo prestam um culto permanente ao Senhor. E assim, o culto da igreja não cessa quando o culto de domingo acaba. Não, ele continua. Porque a natureza e a missão da igreja são permanentes a serviço de Deus. Então nós não guardamos um dia como mais santo do que o outro. Todavia, a mesma teologia reformada entende que o domingo é o sábado cristão. Em qual sentido? Que é o dia separado para o descanso, porque a palavra sábado, Shabá, significa descanso. É isso. E também esse dia é separado para as atividades de culto, onde a comunidade da fé se reúne em congregação para a adoração do nome do Senhor. E assim também guardamos e cumprimos o princípio estabelecido no 4º mandamento. Por isso eu quero lembrar você que a palavra sábado significa descanso. Se nós não guardássemos o sábado, o 4º mandamento, o domingo como sendo o sábado cristão, nós estaríamos quebrando um princípio, uma regra, o 4º mandamento, e nós não podemos fazer isso. Então entenda uma coisa. A circuncisão judaica deu lugar ao batismo cristão. A Páscoa judaica deu lugar à ceia do Senhor. O sábado judaico, por seu turno, deu lugar ao dia do Senhor, que é o domingo, ou, como preferiram os reformadores, o sábado cristão. Compreende? Ouça. Foi no domingo que o Senhor ressuscitou dos mortos. Foi no domingo que o Senhor consumou sua vitória sobre Satanás e sobre a morte. Foi no domingo que Cristo concluiu a sua obra de redenção com sua ressurreição. Era no domingo que a igreja primitiva se reunia para culto, para o sacramento da ceia do Senhor, para o memorial da morte e da ressurreição de Cristo. Então precisamos guardar o dia de descanso para cultuarmos ao Senhor, para nos lembrarmos de sua morte sacrificial, para nos lembrarmos que um dia Ele deixou a casa do Pai, sua glória, se esvaziou e se fez gente como a gente. Um dia de domingo, o sábado cristão. E eu quero finalizar com 3 brevíssimos conselhos. Primeiro, cuidado com o legalismo. Cuidado. Nós vimos onde o legalismo levou os judeus. De forma especial, os fariseus. Cuidado.
Segundo conselho, somente, repito, somente o próprio Senhor, mercê do Espírito Santo, poderá trazer a correta interpretação para as Escrituras, falando pelas próprias Escrituras. Cuidado com quem você ouve. Hoje nós vivemos o fenômeno da internet. Cuidado a quem você está ouvindo da internet. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. De vez em quando eu recebo mensagens de pessoas espíritas, cujos vídeos são transmitidos, são encaminhados por cristãos. Gente, sempre que você transmitir para outra pessoa um texto de um espírita, ainda que ele fale só coisas boas ali, mas isso pode aguçar a atenção de alguém que não é tão preparado como você, que não é tão fortalecido na fé, experiente na fé, capacitado na fé como você, e esse alguém pode procurar por essa pessoa lá no ambiente da web e encontrar coisas terríveis. Cuidado com quem você compartilha o seu tempo. Ah, pastor, eu descobri, sabe, um pregador tão joia. Cuidado. Terceiro e último lugar. Jamais se esqueça da verdade. Foi por meio da verdade que Jesus defendeu seus discípulos. E é apenas por meio da verdade que nós devemos nos defender. Lembre-se, Jesus, o legislador eterno, está sempre à nossa disposição. Que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça, querido. Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra lida e proclamada nesse momento, e nós pedimos que o Senhor mesmo a aplique aos nossos corações. Que o Senhor nos capacite com discernimento espiritual, com conhecimento escriturístico, para que possamos cotejar o sermão com a Bíblia, e assim retermos o que é bom, Senhor. Ah, Senhor, que cada um de nós possa fazer isto. Não só aqui nesse ambiente, mas em todos os lugares. No ambiente da internet, onde muitos ouvem outros pregadores, outros professores, outros ensinadores. Então, Senhor, ajuda o Teu povo a conhecer a Tua palavra e a fazer esse cotejo com as sagradas letras. Ah, Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração, que nós possamos entender que somente Tu, Senhor Jesus, és capaz de trazer a correta interpretação para as Escrituras. Então, Senhor, nos ajuda, nos dá o entendimento, porque às vezes é tão difícil, Senhor. E, Senhor, dá-nos também a humildade de, quando não entendermos, possamos procurar pessoas capacitadas de verdade, honestas e sinceras, de acordo com o texto sagrado, e que possam nos auxiliar, nos ajudar a entender. Faz assim, Senhor. Assim como Filipe ajudou o eunuco, assim também possamos ajudar a outros, sendo sinceros, sendo honestos e guardando a verdadeira mensagem do Senhor. Faz assim, Senhor. Abençoa cada um de nós e fala ao nosso coração aquilo que nós, na nossa incapacidade como homens, não podemos fazê-lo. Nós glorificamos o Teu nome e assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, queridos.